Abra sua Bíblia, por gentileza. Pastor, muito obrigado pela preciosa palavra, né? Atos capítulo de número 7. Atos capítulo de número 7. Eu vou ler a partir do verso 17. Por gentileza, deixa eu usar da liberdade de te dar uma sugestão. Não leia a Bíblia como você lê um jornal. Aprenda a parar nas vírgulas. Aprenda a ler a Bíblia fazendo perguntas para ela. Sabe, quando você for ler a Bíblia, não leia como uma devocional simplesmente, leia como uma verdade que precisa entrar dentro de você. Existem segredos ocultos entre as vírgulas. Existem segredos ocultos nos verbos. Aprenda a valorizar os verbos da Bíblia. Aprenda a valorizar os verbos da Bíblia. Detalhes, frases. Sabe? Atos capítulo 7, versículo 17, eu vou ler na versão ao meio da revista e atualizada. Se puder projetar nessa versão, eu agradeço. Como, porém, vírgula, se aproximando o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. Queria só para aqui, presta atenção. Vamos lá. O que esse texto está dizendo é o seguinte: tudo que vai suceder a partir daqui, tudo que Estevão vai fazer no seu discurso, é o discurso de Estevão, tudo que Estevão vai fazer até aqui, essa parte do seu discurso tem a ver com esta afirmação. Tá? Então guarde essa afirmação. Se aproximando o tempo de cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão. Aí ele começa a descrever o que aconteceu, porque estava chegando um tempo. Está comigo até aqui? Diga amém. Então, aproximando-se o tempo, e se aproximando o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei, pulou aqui minha página aqui. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar os seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, novamente, vírgula, por esse tempo. Que tempo? O tempo que se aproximava o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. Ok? Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, e a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: quem o constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Agora presta atenção. A estas palavras, repete comigo, a estas palavras. De novo, a estas palavras. Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, aonde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceram no deserto do Monte Sinai
um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo, de novo saiu daqui da minha tela, peraí. Deixa eu ler aqui, vamos lá. Eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo do Egito, ouvi o gemido, desci para libertá-los. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Pai, obrigado, fala conosco mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Querido, o tema da minha mensagem nesta manhã, quero dividir com a liderança, chama Escolha e Escolas Ministeriais. Eu vou repetir: escolhas e escola ministeriais. Na verdade, eu quero dividir esse texto do versículo 17 até o versículo 36 em 5 grandes áreas que tem a ver com aquele tema que eu quero desenvolver. A primeira área, eu quero falar sobre um tempo onde Moisés ele descobriu o seu propósito, o seu chamado. Diga assim: propósito. A segunda, eu quero falar sobre o preparo. Depois de descobrir o seu chamado, ele teve que se preparar para o chamado. Então, a segunda fase é o preparo. Diga: preparo. A terceira fase é ativação. Tá? Depois que você foi chamado, você se preparou, há um momento em que você dá início ao seu chamado. Ou seja, dá início àquilo que Deus chamou para ser. Em quarto lugar, eu vou falar sobre a decepção ou a intimidação. Fala, decepção. Tá? A quarta fase é a decepção. E em quinto, é o recomeço. Fala, recomeços. Então, nós vamos falar sobre propósitos, preparo, ativação, decepção e recomeço. Fala comigo, vai lá de novo. Propósito, preparo, ativação, decepção. Tá. E eu quero seguir um pouco a ordem aqui. Você vai ver do versículo 17 ao versículo 20 desse texto de Atos, o tempo do propósito, quando Moisés descobre o seu propósito. Começa a dizer: como porém aproximando-se o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, quando porém se aproximasse o tempo da promessa, versículo 17, que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça, tá? Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça, torturou nossos pais ao ponto de forçá-lo e enjeitá-lo, seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, propósito. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que Moisés é um propósito de Deus. Moisés é um projeto de Deus. Moisés veio como resposta de uma promessa. E aqui eu quero começar a aplicar, eu quero dizer assim: você é um Moisés. Eu sou um Moisés. Querido, você existe por causa de um propósito. Você existe por causa de uma promessa de Deus. Deus desejou algo há muito tempo atrás. E um dia Deus decidiu criar você para resolver esse BO. Nós somos resultados de um sonho de Deus. O que é propósito? Propósito é um sonho de Deus. Como se no início Deus tivesse um desejo, um sonho. Eu quero transformar a cidade de Foz do Iguaçu. Eu vou criar o Tiago e a Susan. Eu vou criar o Ramon, eu vou criar, sabe, o Chico, eu vou criar o Michael, eu vou criar pastores que eu quero transformar. Vocês existem por causa de um propósito. Deus ama essa cidade, Deus ama esse lugar, e Deus criou vocês para isso. Aproximando-se o tempo de cumprir aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Então Moisés é uma resposta a um propósito. Você é a resposta de Deus para esta cidade. Você é a resposta de Deus para a sua cidade, para a sua realidade.
Você é a resposta de Deus para o Paraguai, você é a resposta de Deus para as universidades, você é a resposta de Deus. Ou seja, a primeira coisa que você precisa entender sobre a sua vida é que você é fruto de um sonho de Deus. Um dia Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, eu tenho para você um grande propósito, vou te fazer profeta entre as nações. Jeremias começa: ó vida, ó sorte, ó azar, quem sou eu, não sei falar, sou menor, não sei de quê, bababá, bababá. Ele fala: Jeremias, você não entendeu nada, antes de você nascer, não importa o que você pensa de você, eu já te estabeleci como profeta entre as nações, não tem nada a ver com o que você sente, com a sua capacidade, tem a ver com o que eu te criei para ser, tem a ver com o que eu te criei para ser. Paulo vai dizer: ainda no ventre da minha mãe, eu já tinha sido gerado para isso, e olha o B.O. que esse cara causou até cumprir seu propósito. Você é mais antigo do que sua data de nascimento. Você nasceu primeiro em Deus. E depois, por causa do sonho de Deus, você existe na terra. Aí você vai dizer assim: ah, mas pastor, você não conhece a minha história, minha mãe ia me abortar. Querido, não importa o que sua mãe ia fazer, importa o que Deus está fazendo. Aí fui rejeitado, enjeitado. Não, querido, desculpa. Sabe, viva pelo propósito e não pela circunstância. O que determina a tua jornada exitosa na vida é você entender que você existe por causa de um propósito. Moisés era um projeto do coração de Deus. E deixa eu contar, projetos do coração de Deus, eles vão ter algumas coisas que eu preciso entender. E aí quero que você entenda sobre a sua vida, sobre a minha vida. Propósitos de Deus, projetos de Deus, vão sempre ter algumas verdades. Verdade número 1, eu já disse: você é mais antigo do que a data de nascimento. Depois, todo projeto de Deus vai passar por oposições. Vai passar por tentativas de aborto. Porque tem um arqui-inimigo da sua vida, do seu propósito, que não quer que você exista. Vai ter alguém querendo te matar, querido. De alguma forma, seja fisicamente, seja emocionalmente, vai querer destruir você. Faraó tentou fazer isso. Mas a boa notícia é que Faraó não tem poder para atrapalhar o propósito. Se por um lado, Moisés, ele nasceu primeiro em Deus, para depois ser gerado da terra. Em segundo lugar, uma coisa que eu quero que você entenda a teu respeito e a meu respeito, é que Deus vai usar qualquer circunstância que for necessária e mudar qualquer circunstância para você cumprir o seu propósito. Agora, presta atenção, o propósito de Deus não pode ser controlado por mãos humanas. Eu vou repetir. Não tente controlar aquilo que só Deus controla. Quando você olha a história de Moisés, a Bíblia diz que a mãezinha dele, Joquebede, quando ela pegou aquela criança, ela olhou no colo e falou assim: uau, é formoso. A palavra formoso não significa bonitinho, a palavra formoso significa formado para, propósito. Presta atenção, a palavra formoso, ela vai aparecer 3 vezes, ela vai aparecer tanto em Êxodo, quando vai falar a respeito de Moisés, tanto em Atos quanto em Hebreus. Nesses 3 lugares vai falar sobre Moisés formoso, e ele não está falando da beleza física de Moisés, está falando sobre o propósito da existência, formado para, formoso, formado para. Tanto Atos, capítulo número 7, Êxodo, capítulo no início, quando fala a respeito do nascimento de Moisés, e Hebreus, capítulo 11, vai usar as 3 expressões: ele era formoso. A Bíblia diz que a filha de Faraó percebeu que Moisés era formoso. A mãe de Moisés percebeu que ele era formoso. Estevão diz que ele era formoso aos olhos de Deus. Quando você tem um propósito, até Faraó e a filha dele vai reconhecer quem você é. A sua mãe e as pessoas vão reconhecer quem você é. E a mãe de Moisés reconheceu. Aqui está o meu Moisésinho, formoso. Nasceu Arão, ela não viu o propósito. Nasceu Miriam, ela não viu o propósito. Mas nasceu Moisés e falou: ah, esse é o cara. No terceiro filho,
Ela reconheceu que havia um propósito. Aí o que acontece com essa mãe? Essa mãe, diante do entendimento do propósito, Ruth, o que ela faz? Ela toma para ela a responsabilidade de governar o destino de Moisés. Havia um decreto de morte de Moisés. O que estava no coração dela? Eu não posso deixar Moisés morrer porque é um propósito. E a Bíblia diz que por 3 meses ela se esforça em tudo que podia para que Moisés não fosse morto, porque ela tinha medo do propósito não acontecer. Ela tentou por 3 meses, ela tentou proteger o propósito de Deus. Só que eu gosto muito de uma expressão que está ali em Êxodo, diz assim, e não podendo mais escondê-lo. Eu gosto muito dessa expressão ali em Êxodo. E não podendo mais escondê-lo. Há um tempo, querido, que você não vai aguentar controlar o teu chamado com a tua força. Porque enquanto você tentar fazer isso, vai ser luta, dor, sofrimento. Você consegue imaginar o sofrimento, Ruth, cada vez que passava o exército de Faraó, e aquele menino nasceu e ela disse, eu preciso proteger ele, é minha função, eu, mamãe, preciso proteger o projeto de Deus, eu preciso proteger o projeto de Deus. Toda vez que entrava um exército, toda vez que ela via um cavalo, ela se matava, ela sofria, porque ela se sentia responsável em cuidar do projeto de Deus, proteger o projeto de Deus, governar o projeto de Deus. Só que chegou uma hora que ela não tinha mais condições de fazê-lo, ela percebeu, o projeto de Deus, quem controla é Deus. Então eu vou fazer um cestinho, e ela faz um ato profético. Não se engane, há um ato profético. Quando ela cria aquele cesto, ela coloca aquele cesto no rio. Isso vai retratar, isso vai mostrar um dos princípios bíblicos que está escrito ali, tá? No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. O coração do rei está na mão do Senhor, e ele é semelhante ao rio que ele inclina para onde ele quer. O que ela está dizendo assim? Eu vou pegar esse projeto de Deus, eu vou botar no rio, porque no rio, quem manda na vida do rio é o rio. E Deus vai levar para onde Ele quer. Então ela decide não governar o projeto de Deus e entregar o projeto de Deus para Deus. Nessa noite, essa manhã eu venho dizer algo para você. Ou você cria um cestinho, pula dentro dele, ou tudo que você vai viver é luta, dor e sofrimento. Enquanto você tentar controlar o seu chamado, o seu propósito, você vai sofrer, porque o projeto de Deus só pode ser governado por Deus. Nessa manhã, talvez você tenha que fazer um cestinho imaginário, entrar no rio, pular dentro dele e falar assim, Deus, leva para onde o Senhor quer. Aleluia é bonito, o problema é o que acontece depois. Porque o senso de humor de Deus é uma coisa impressionante. Aquela mãe passou 3 meses escondendo Moisés de quem? De Faraó. Ela confia em Deus, bota ele na mão de Deus, bota ele no rio, aonde Deus inclina para onde Ele quer. E manda Miriam olhar. Aí está lá o cestinho. Miriam acompanha o cestinho. Você sabe que todo rio tem bifurcação. Pastor Sandro, eu fico imaginando o cestinho aqui. Miriam falou, para cá a casa de Faraó, para cá qualquer outro lugar. E o cestinho começa a vir para cá. Miriam, não. Deus engraçado. Ela passou 3 meses tentando livrar Moisés da mão de Faraó. Ela confia em Deus, Deus vai lá e bota a mão de... Ela não queria. Tudo que ela tentou, para cá eu não vou, não quero que meu filho vá para cá. Aí ela confia em Deus, Deus vai lá e bota exatamente onde ela estava tentando esconder Moisés. Sabe aquela história assim, eu nunca vou morar em São Paulo? Fica quieto, a melhor coisa que você vai fazer. Cala essa boca. Porque Deus é especialista em ouvir isso e falar, né? Deus vai lá e entrega
Moisésinho na mão de Faraó. Então entenda, querido, o projeto de Deus, sabe, ele só pode ser governado por Deus, não é governado por mão humana, não é a sua força, não é o seu esforço. Você existe por causa de um sonho de Deus, você é mais antigo, só dá nascimento. Você precisa entender que agora é Deus que vai controlar a tua vida. Para, se entrega, cria um cesto, pula nele e vaza, deixa Deus levar para onde quiser. Porque enquanto você tentar governar, vai ser luta, dor e sofrimento. Ainda sob propósito, terminando essa parte. Ouça bem, querido. Todo controlador também tem que ser o provedor. Eu vou repetir. Todo controlador também tem que ser o provedor. Enquanto ela controlou a vida de Moisés, quem tinha que comprar fralda descartável era ela, quem tinha que dar mamar era ela, quem tinha que comprar mucilão era ela, quem tinha que dar uma roupinha era ela. Tudo por quê? Porque ela decidiu controlar. Enquanto você controla, você paga a conta. Agora, quando você entrega para Deus e entrega o controle para Deus, é Deus que paga a conta. Você conhece a história? Ela joga no rio, Deus leva exatamente para onde não queria. Aí chega lá, no meio daquela... Chega lá, cai na mão da filha de Faraó. Quando cai na mão da filha de Faraó, Miriam aparece e fala assim: a senhora quer alguém para cuidar dessa criancinha bonitinha? Ela falou: quero sim. Então vai lá, eu vou lhe apresentar. Ouça, querido, aprenda a entregar para Deus aquilo que é dele, que ele deu para você cuidar, porque ele vai devolver para você. Ele devolve para Joquebede, só que não devolve de qualquer jeito. A filha de Faraó fala assim: além de devolver o seu filho, a partir de agora, eu vou dar um salário para você. Quando você confia em Deus, Deus te devolve o que você confiou, ainda paga a conta. Você escolhe, ou você controla e paga a conta, ou você deixa Deus controlar e deixa Ele pagar a conta. Primeira fase da vida da minha e da sua é que nós somos um projeto de Deus. E como projeto de Deus, eu preciso entender que eu nasci antes da minha existência. Eu preciso entender claramente diante de Deus que não tem como eu controlar aquilo que só Deus controla. E eu preciso entregar o controle para Ele, ainda que Ele me leve para onde eu não quero. Mas eu decido quem é que eu quero que pague a conta, porque todo controlador também vai ter que ser o provedor. Então você agora entendeu a primeira fase, a primeira escolha, como foi que Moisés escolheu. João capítulo 15, versículo 16, é o versículo do meu chamado ministerial aos 15 anos de idade, onde está escrito: não fosse vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a você, e eu vos escolhi para que vades, deis fruto, e vosso fruto permaneça, sabe, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos, sabe, esse texto vai falar a respeito da escolha. A escolha soberana, é Deus que escolhe a gente, não é a gente que escolhe Ele. Ele nos escolhe para um propósito, Ele nos escolhe para dar fruto. Sabe? E quando Ele nos escolhe, nós damos os frutos, Ele nos sustenta, Ele sustenta os nossos frutos. Segunda fase, segundo tempo, Ele vai estar do versículo 21 ao versículo 22. O preparo, o propósito, você vai ver do 17 ao 20. Agora, a segunda fase, a segunda classe, o segundo ano da escola, agora chama-se o preparo. Versículo 21, versículo 22, está projetado assim: quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. Segue adiante. Moisés foi educado, vamos ler comigo, vamos lá, olha lá. Moisés Agora vamos devagarzinho. Moisés foi educado em toda a ciência. Da onde? Do Egito. Qual foi a escola ministerial de Moisés? Egito. Eu vou repetir. Presta atenção. Egito também dá resultado. Ah, você não entendeu? Não entendeu. Não, você perdeu. Técnicas do Egito também produzem resultados.
Técnicas humanas da terra também produzem resultado. Ele se tornou poderoso em palavras e em obra. Deus não está atrás do poder que o Egito coloca em você. O problema de Moisés é que a escola de formação de Moisés foi o Egito. E quando você é formado por uma escola do Egito, você vai manifestar aquilo que foi colocado dentro de você. Ouça, querido, preste atenção. Você não pode transbordar aquilo que você não colocou para dentro. Eu vou repetir. Se você bebe uma água suja, o que vai sair dentro de você? Água suja. Se você bebe uma água limpa, o que vai transbordar? Quando Jesus fala para aquela mulher samaritana, do seu interior fluirá o rio de água viva, ele está falando primeiro da água que ele derramou. Aquela mulher só colocou para fora aquilo que ela colocou para dentro. Querido, sabe qual é o problema do ministério de hoje? A maioria dos pastores de hoje é que as pessoas estão colocando para fora a cultura do Egito e não a cultura do reino. Aí você se forma com a cultura do Egito e quer pastorear o rebanho de Deus com técnicas do Egito, com formação egípcia. Vamos simplificar? Como é que o Egito conquistava? Força, autoritarismo e morte. O Egito governava pela morte. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Como é que ele se preparou? Ele se preparou para ser um conquistador, que para conquistar, ainda que tivesse que matar, ele mataria. O importante era conquistar. Ai, meu Deus do céu. Tem muito pastor usando técnica do Egito, matando gente para conquistar coisas. Isso é técnica do Egito. Você não vai manifestar, não vai pôr para fora aquilo que você não colocou para dentro. Então, cuidado com o que você lê, cuidado com quem mentoria você, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você vê na internet, cuidado com quem você segue, cuidado com as técnicas fáceis de fazer igreja. Cuidado com a proposta da facilidade do Egito de dar resultado, porque o Egito produz homens poderosos em obras e palavras, só não forma o caráter de Cristo. Se você está atrás de resultado, cuidado aonde você está buscando se preparar. Cuidado com a sua fonte de consulta. Pastor Santos aqui exaustivamente falou pelo menos umas 6 vezes: intimidade, 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 intimidade. Guarda esse exemplo. A água que você beber vai ser a água que você jorrar. Você não vai transbordar de uma forma diferente. A Bíblia diz que você não pode, da mesma fonte, pegar uma água doce ou uma água amarga. Se você está bebendo uma água amarga, você vai derramar uma água amarga. A segunda fase da vida de Moisés foi o preparo dele. E, infelizmente, fazendo um paralelo do que nós ouvimos aqui durante essa conferência, atitude faz toda a diferença. Se prepara no lugar errado, você vai manifestar aquilo que é errado. Por quê? Porque você não vai pôr para fora aquilo que você não pôs para dentro. Pastor, como é que eu faço? Se você quer mudar o que você vai pôr para fora, comece a mudar o que você vai pôr para dentro. Muda a sua fonte de referência para você mudar o resultado daquilo que você está fazendo. Isso eu digo também para líderes. Cuidado para você não tentar sacar aonde você não depositou. Tem muita gente cometendo erro de liderança, porque recebem pessoas que vêm de uma estrutura egípcia. Ai, meu Deus do céu. Recebem pessoas que vêm de uma estrutura egípcia. O coração é bom, mas a cultura é Egito.
Não estou falando sobre a pessoa, estou falando sobre a cultura, a formação. E aí você não investe numa nova cultura. Se você não investe numa nova cultura, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai manifestar a cultura do Egito. E você vai dizer rebelde. Rebelde é você que não fez um depósito. Rebelde é você que não depositou. Você está querendo sacar aonde alguém depositou. A pessoa vai manifestar aquilo que foi depositado nela. Ou você muda o depósito, ou você não tem o direito de cobrar. Isso é hipocrisia. Ou você investe no discipulado, ou você investe na formação, ou para de bater no seu líder que você deu a ele um cargo. Fulano, assume os jovens aqui e larga o cara, delegar não entregar. Você quer que ele assuma um jovem? Coloca dentro dele o teu depósito, o que você quer que seja feito. Agora, se ele não quiser manifestar o depósito, aí é diferente, aí a rebelião é dele. Mas se você não colocar um depósito, não cobre dele aquilo que você não fez por ele. Preparo. Terceira fase da vida de Moisés é a ativação. A ativação está no versículo 23 ao versículo 25 do texto. Versículo 23 ao versículo 25. Tá? Vamos lá. Quando completou 40 anos de idade, tá? Nós falamos sobre o propósito, falamos sobre o preparo. Agora o momento onde ele é ativado no chamado dele. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Querido, cuidado com as boas ideias. Tem um lugar que está cheio de gente com boas ideias. Eu nunca esqueço, quando Deus me chamou para o tempo integral. Em 97, eu era um empresário e eu tinha 5 empresas. E quando Deus me chamou para o tempo integral, Deus me deu uma estratégia. Eu tinha uma máquina italiana que valia muito dinheiro. E Deus falou assim, venda essa máquina, ou troque essa máquina por matéria-prima. Eu trabalhava com mármores e granito. Tá? Deus me deu a estratégia para isso. E eu liguei para uma pessoa que era louca por aquela máquina. Era uma máquina tão cara, que quando eu comprei, eu tive que pegar 51% de empréstimo do BNDES Participação. Era uma máquina caríssima. Ela já estava paga nessa altura do campeonato. E Deus falou, venda essa máquina. E eu liguei para um empresário e falei assim, cara, estou vendendo a máquina. Eu falei, eu compro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar por tantas pedras assim. Resumindo a história, eu fiz um cálculo. Nos próximos 4 anos, eu não precisava comprar uma pedra. Era só lucro agora, só lucro. Era só passar a máquina para o cara. E Deus me deu a estratégia para ir para o ministério com lastro, tranquilo. Isso com uma empresa. Eu ia vender uma empresa, uma máquina da empresa. E eu decidi desmontar a máquina, botei num caminhão. E eu mesmo decidi levar. Peguei meu caminhão, junto com o meu administrador. Eu fui dirigindo o caminhão do Rio ao Espírito Santo para entregar a máquina. No meio do caminho, eu tive uma boa ideia. Eu falei assim, Roberto, deixa eu falar com você. Aquele nosso terreno lá em Cachoeiro da Pemirim, cara, essa máquina ia dar certinho lá, não ia? Eu falei, por que esse cara está comprando essa máquina? Ele vai ganhar dinheiro em cima da minha máquina. Eu tenho terreno, eu tenho a máquina, eu vou montar a máquina e eu vou ganhar dinheiro. Eu não preciso de pedra. Ela vai me dar dinheiro, eu vou viver do dinheiro da nova empresa. Aí, quando você pega um tonto do seu lado que não consulta a Deus também, né? Aí, falou, claro, patrão, claro, patrão. Bom, deixa eu encurtar a história. Eu perdi $70 mil montando a máquina. Eu perdi $145 mil em 2 anos. E a justiça tomou o meu terreno e a máquina, porque eu tive uma boa ideia. Sabe qual é o problema do Moisés? É que ele teve... Bota o texto para mim aí, bota lá. Bota o 23 aí. Veio-lhe a ideia. Querido, não viva de ideia, viva de orientação do Espírito. Para de ter boas ideias. A Bíblia diz que veio-lhe a ideia. Ele falou assim, cara, tá bom. Está na hora de entrar no ministério. Eu já fui chamado, eu já fui preparado, eu sou poderoso em obras e palavras. Agora eu estou por cima. O resultado que eu posso no Egito. Imagine eu agora na frente do governo. Eu vou arrebentar. Aí tem uma boa ideia, falou, yes! Versículo seguinte, diz assim, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa, vingou o oprimido, matando o egípcio. Diga assim, técnica do Egito.
técnica do Egito. Segue o seguinte, vai lá. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam, preste atenção no texto, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus, Moisés, ele cuidava que os seus irmãos iam entender que Deus queria salvar por intermédio dele. Qual a interpretação dele? He-Man. Eu tenho a força. E eu vou falar e todo mundo vai aceitar. Todo mundo, Moisés. Cuidado para você não entender aquilo que as pessoas não entenderam. Ouça, o responsável em comunicar é quem fala e não quem ouve. Eu vou repetir. Cuidado para você comunicar a tarefa que Deus te deu, a forma como você transmite a tua visão, porque o responsável em comunicar é você. Você conhece a história do menino que está sentado no banco da praça? E tinha um pitbull do lado dele, quietinho assim. Um homem chegou e falou assim, menino, o seu cachorro morde? O homem falou, não. Quando o rapaz foi fazer um carinho, o cachorro quase acabou com a mão dele. Ele falou, menino, você falou que seu cachorro não morde. Eu falei, verdade, esse aí não é o meu cachorro. O meu cachorro é um poodle que está em casa. Sabe qual é o problema de Moisés? É que ele fez carinho no pitbull. Ele achou que os irmãos entenderiam aquilo que ele já havia entendido. Então, cuidado quando você vai comunicar uma tarefa, uma visão, quando você vai orientar o teu ministério, porque o responsável de comunicar é você. Tá? Então, Moisés fez o quê? Ativação de Moisés. Moisés falou, yes! Chegou a hora. Sabe qual é a impressão que eu tenho, Sula? A impressão que eu tenho é que Moisés, ele estava lá na janela do palácio, olhando aqueles irmãos lá, falou assim, cara, quando é que Deus vai me levar para eu cumprir meu chamado? Meu chamado. Porque a Bíblia diz que ele já tinha entendido, está aqui? Está comigo no texto? Ele já tinha entendido que ele tinha um chamado. O gerimento estava dentro dele, o propósito estava dentro dele. Ele estava só sangue nos olhos, faca na bota. Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? E Deus não respondia. Quando é que vai ser? Deus não respondia. Como Deus não respondeu, ele decidiu tomar a atitude dele. Provérbios capítulo 20, versículo 21. A herança adquirida às pressas, o seu fim é maldição. Cuidado, que a herança, a promessa, o propósito antes do tempo vai matar você. O que tem matado muita gente não é falta de propósito, não é entendimento de propósito, é não entender o tempo e o modo de cumprir o propósito. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 diz, para todo propósito. Fala comigo, propósito. Existe um tempo, existe um modo. Eclesiastes 8, 5, 6 vai dizer, para todo propósito. Fala comigo, propósito. De novo, vai lá, propósito, tempo e modo. Para todo propósito, é um tripé. Para todo propósito, há um tempo e há um modo. Agora o versículo 6 diz assim, tá? O sábio discerne o tempo e o modo. Ué, e o propósito? O propósito é revelado. Pode ser por escritura, por profecia, você recebe o propósito. Agora, o sábio vai discernir a hora certa de fazer. Querido, não adianta você fazer o que é certo na hora errada. Não adianta você fazer o que é certo na hora certa, da forma errada. Qual foi o problema de Moisés? É que ele sabia o que era certo. Ele só não discerniu nem o tempo e nem o modo. O problema de Moisés é que ele errou no tripé do propósito. Propósito é o que fazer. Se você quer escrever, guarda isso. Propósito é o que fazer. Tempo é quando fazer. E modo é como fazer. O teu ministério só vai ser de todos se você souber o que, quando e como. Propósito é o que fazer. O que fazer? Tempo é quando fazer o quê? E modo é como fazer o quê, quando. Não adianta você saber o que é certo se você faz na hora errada. E sabe, gente, a respeito do tempo, meu Deus do céu, eu queria tanta coisa para falar. A respeito do tempo, tem dois,
existem duas situações que você tem que aprender. Eu chamo os dois P's. O problema do tempo é você discernir se você está sendo precipitado ou procrastinador. Os dois P's. A maioria das pessoas erram exatamente aí. Por quê? Ou são afobados demais e comem cru, ou são lentos demais e empurram com a barriga. Ou fazem antes da hora certa, ou fazem depois da hora. A Bíblia está cheia de exemplo. A Bíblia está cheia de exemplo. Né? Por exemplo, vou pegar um exemplo de alguém que antecipou o tempo. Abraão. O filho Isaac era a promessa, mas ele não soube esperar o tempo. Logo, Ismael é herança antecipada. E herança antecipada, seu filho é maldição. Ou seja, ele nasceu antes do tempo e virou uma maldição. Abraão errou no tempo e gerou a guerra que está aí. Saul, ele é procrastinador. Nunca fazia nada com a hora que tinha que fazer. E ele errou por causa disso. Então, cuidado para você não fazer o que é certo na hora errada, porque vai gerar morte, não vai gerar vida, ainda fazendo o que é certo. Cuidado para você não fazer o que é certo na hora certa, da forma errada. Davi, quando subiu ao trono, era propósito que ele governasse em Jerusalém. Davi, quando subiu ao trono, era propósito, agora, era tempo dele trazer a arca, porque sem arca ele não podia. Então, ele acertou no propósito, ele acertou no tempo. Mas ele errou no modo. Em vez de trazer a arca no lombo dos sacerdotes, trouxe no lombo dos bois e gerou morte. Cuidado, em qualquer uma das coisas que você errar, em vez de vida, vai virar morte. Qual foi o erro de Moisés? O erro de Moisés foi no ato da ativação. Ele não tem entendido que o propósito pelo qual ele entendeu ainda não era a hora. E a forma de cumprir o propósito, a forma de ser ativado, estamos falando sobre ativação, a forma de ser ativado no ministério estava errada. Querido, eu poderia ficar uma hora aqui só falando sobre isso. Você que é pastor, líder de uma igreja, cuidado com a precipitação de impor as mãos sobre o neófito. Cuidado. Não ande por necessidade, ande por propósito. Ah, pastor não me quebra. Pô, eu vou deixar. Querido, se ele te deixar, livramento. Porque se ele te deixar agora, ele vai te deixar lá na frente. Quem não sabe esperar o tempo de Deus, não vai saber respeitar a tua autoridade. Está com pressa? Hashtag partiu, vaza. Eu não sou tranca-rua. Eu não travo a vida de ninguém. Agora, se não acredita no que Deus fala comigo na hora certa, meu amigo, vaza antes que dê ruim. Quarto, eu estou concluindo. São 5. Se nós tivermos o propósito, se nós tivermos o preparo, se nós tivermos a ativação, agora nós vamos ver aqui a intimidação, vamos ver a decepção. Versículo 26 ao versículo 29. Deixa eu contar um segredo para você, antes de você ler. Presta atenção. Querido, se você não aprender a lidar com as decepções do ministério, tu não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto você não aprender a lidar com a rejeição, com a injustiça, com a decepção, tu vai sofrer muito. Tu vai sofrer muito. Versículo 26 em diante vai dizer assim, presta atenção, nós paramos no texto onde Moisés foi, matou o egípcio, não foi? Agora vem comigo aqui. No dia seguinte, pode repetir comigo? No dia seguinte, guarda essa expressão. Aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vossos irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Sabe a conversa dele é o seguinte: gente, nós nascemos para matar egípcios, não para matar um ou outro. Olha o que diz, versículo seguinte: mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Versículo seguinte: acaso queres matar-me como fizeste ao egípcio ontem? Versículo seguinte: a estas palavras
A estas palavras, Moisés fugiu. Ele não fugiu com medo de Faraó. Repete comigo. Moisés não fugiu com medo de Faraó. Moisés fugiu porque foi ferido no auge do ministério, na ativação do ministério. Foi ferido dentro de casa. Deixa eu explicar para você. Moisés foi lá, matou o egípcio. E a impressão que eu tenho, perdoe a minha heresia pessoal, a impressão que eu tenho, pastor Sandro, é que ele dormiu a melhor noite da vida dele. Falou, entrei no meu chamado. Nasci para matar egípcio. Eu nasci para libertar o povo, eu entendi. A prova disso é que ele volta para a cena do crime no dia seguinte. Fazer o quê? Matar outro egípcio. Ele entendeu que ele era o libertador, e Moisés entendeu que seus irmãos entenderiam que ele era o matador de egípcios, que ele era o libertador. Então o que ele voltou no dia seguinte? Para matar os egípcios. Ele chega lá, pega 2 irmãos brigando. Aí dá um nó na cabeça dele, vocês estão malucos? Gente, sois irmãos! Por que brigam entre vocês? Mas esta vez assim, gente, nós podemos nos unir para matar egípcios, e não para matar um ao outro. Sabe qual é o problema da igreja hoje? É que nós estamos matando os irmãos e deixando os egípcios vivos. O que mais a internet promove hoje é a morte de irmãos. E, infelizmente, eu vejo uma alegria escondida no rosto de alguns líderes quando alguém cai, um crítico cai, um homem que desavisadamente estava usando mal a internet cai. E aquela satisfação, querido, pelo amor de Deus, nunca esqueço o dia que o Caio Fábio caiu, nunca esqueço o dia que o Caio Fábio caiu. Havia um movimento. E eu cheguei todo e falei assim, cara, o Caio Fábio caiu. Meu pastor olhou para mim e falou assim, não se alegre, um general do exército de Deus caiu. Não foi um egípcio, foi um general. Querido, como é que você consegue se alegrar com isso, cara? Ah, porque fulano de tal que meteu o pau em todo mundo, chore por ele. A gente tem que crescer muito ainda, cara. A gente tem que crescer muito ainda. Pare de dar alegria para o inferno e começa a se entristecer quando o inferno leva alguém. Começa a chorar, querido, começa a chorar. Eu contei para os pastores, todo o meu problema de saúde não foi a cirurgia, foi a informação de que um discípulo podia ter morrido e ido para o inferno. Eu contei isso para os pastores. Moisés chega e fala, por que vocês estão brigando, gente? Sois irmãos. Aí um fala assim, está pensando aqui, mas fora pensando o quê? Pensa que eu não vi você matar o egípcio ontem? Você quer me matar da mesma maneira? Quem foi que te deu autoridade? Moisés entendia quem deu. Moisés sabia quem deu. Moisés sabia quem tinha colocado ele. Esse irmão diz assim, coloca uma dúvida, quem te deu autoridade sobre nós? Quem te constituiu autoridade sobre nós? A Bíblia diz que esta palavra entrou como uma intimidação na vida dele. E a Bíblia diz que ele fugiu por causa destas palavras. Tem muita gente desviado por causa de palavras colocadas no auge do ministério. Moisés passou 40 anos porque foi ferido dentro da igreja. Moisés passou 40 anos com medo de Faraó. Moisés passou 40 anos porque foi ferido dentro da igreja. Eu sei que tem gente aqui que foi ferido. Conheço, estou olhando nos olhos de alguns. Só que eu vim nessa noite dizer para você, você tem um propósito, você tem um preparo, você tem uma ativação, e ainda que tenha passado por uma decepção, tem sempre um recomeço para você. E eu venho aqui dizer para você, quem sabe essa é a manhã do teu recomeço. Quem sabe essa manhã eu venho aqui para poder
tirar do teu coração todo o peso da injustiça, todo o peso, sabe, do maltrato, das pessoas que foram desavisadamente usadas para te ferir, que usaram palavras para te magoar. Não sabe o que eu estou falando? Ofensas, mentiras. Deus tinha um recomeço para Moisés. Versículo 26, versículo 30 até o 36. Vai pegar a última fase dessa escola de formação de ministério. Eu estou falando nada mais do que a minha vida e a sua vida, e somos nós. Nós temos um chamado, nós passamos por um preparo, nós passamos por uma ativação. Ao longo da jornada nós vamos passar por decepções, por intimidações. E às vezes a nossa tendência é nos escondermos atrás de uma caverna, nos escondermos atrás de um lugar. Só que Deus é um Deus de recomeço. A essência de Deus é um Deus de recomeço. Eu preguei uma série de mensagens sobre recomeço, e na mensagem eu olhei uma reflexão e eu falei com Deus: Deus, eu nunca entendi por que o Senhor investiu no tal do Adão. Eu nunca entendi. Porque foi tão fácil o Senhor fazer Adão. Fez um boneco, soprou, nasceu Adão. Aí o Senhor deu tudo para Adão. O Senhor deu um lugar para Adão, o Senhor deu um jardim para Adão, o Senhor deu boa vida para Adão, o Senhor deu tudo para Adão. O sem vergonha largou o Senhor, trocou o Senhor por outro. A minha pergunta é: por que o Senhor investiu de novo no Adão? Não era mais fácil ter criado um segundo boneco, soprado o sopro da vida e criado Adão 2, a revolta? Aí a gente não ia ter problema de lidar com aquele primeiro Adão. E se esse segundo desse errado, cria o terceiro boneco e cria uma série de Netflix, Adão 2, o recomeço, Adão 2, sabe? Eu falei com Deus: por que não? Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? É porque eu não me chamo de Djalma. Eu sou um Deus que acredita em recomeço. E eu preguei 19 mensagens no ano de 2023 sobre recomeço. Como Deus, Ele é especialista em recomeço. Faz parte do seu atributo, recomeços. Ao recomeço de Moisés. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés em chamas, em arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado, aproximando-se para observar, uma voz disse: eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: tire a sandália dos pés, porque você está pisando na terra santa. Por certo, presta atenção, tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido o gemido do meu povo, e eu desci para libertá-los. Agora a resposta para eles é você. Moisés, agora, vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Deus está falando assim: você é a minha resposta para essa cidade. Você é a minha resposta para essa nação. Ainda que você esteja 40 anos fora, ainda que você esteja 40 anos desviado, você ainda continua sendo a minha opção para essa cidade. Eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Ele diz assim: eu vou te voltar. Deus então cria todo um cenário. E você conhece a história. Uma sarça começa a arder ao lado de Moisés. E quando a sarça arde, eu gosto muito do texto de Êxodo, que a Bíblia vai dizer o seguinte, Claudio, ela diz assim: e Moisés viu uma estranha manifestação. Fala comigo: estranha manifestação. Tá? A Bíblia diz que Moisés percebeu uma estranha manifestação. Um arbusto queimava e não se consumia. Agora presta atenção no texto. A linha diz assim: e Moisés disse no seu coração: me virarei para ver. Repita comigo: vou tomar uma atitude. Vou me virar para ver. Aí a Bíblia diz: e vendo Deus que Moisés se virara para ver, falou com ele. Deus cria conferências como essa, que são sarças que ardem.
para chamar a tua atenção para você voltar. Agora você tem duas atitudes. Ou você ignora a manifestação, ou você se vira para ver. E quando você se vira para ver, Deus fala com você. E eu encerro da seguinte maneira. Deus começa a conversa com Moisés. E fala assim: Moisés, volta lá no Egito e fala com o faraó que eu mandei libertar o povo. Aí Moisés tem a primeira pergunta, fala: Senhor, quando eu for encontrar faraó, por que você acha que ele vai me ouvir? Está no capítulo 3 e capítulo 4 de Êxodo. Quando eu for encontrar faraó, por que você acha que vai me ouvir? Aí, sabe o que Deus responde para Moisés? Diga que o eu sou te mandou. Aqui é a resposta. Pastor, decifra essa mensagem. Falou: Moisés, não diga nada não, faraó é problema meu. Deixa que faraó eu cuido. Faraó eu derrubo ele, faraó eu acabo com ele. Faraó é problema meu, só diga que eu sou, está no controle. Não dá bola para faraó não, você não tem que dever nada para faraó não. Deixa que faraó eu cuido. Do diabo, do inferno, do mundo eu cuido. Da oposição do mundo eu cuido, fica tranquilo. Diga para faraó, vai tranquilo, faraó não tem poder para te deter, eu estou com você. Digo eu sou, te mandou e acabou. Aí Moisés no capítulo 4, ele vai dizer: mas Senhor, e quando eu voltar para aquela turma lá atrás? E quando eu for encontrar os meus irmãos que me rejeitaram? O que eu vou dizer para eles? Por que eles vão me aceitar? Aí Deus diz assim: faraó é problema meu, os irmãos é problema seu. Não está dessa forma no texto, mas eu vou provar para você. Ele fala assim: faraó eu cuido. Agora, quanto aos irmãos, Moisés, o que você tem na mão? Mas falou: uma vara. Isso aqui é nada, catei ali no mato ali, ó. Uma varinha. Ele falou assim: eu só preciso que você coloque à minha disposição o que eu já te dei. O que você tem. O que você tem na sua mão. Não precisa nada mais do que isso. Só me entrega o que tem na sua mão. Uau. E com essa vara eu vou abrir o mar vermelho. Com essa vara eu vou fazer prodígios extraordinários. Eu vou te usar, Moisés. Eu vou credenciar você diante do povo que te rejeitou. Os meus milagres na sua vida. O que eu vou fazer é a partir de você. Vai ser coisa extraordinária. Chegou a hora, Moisés. Agora é a hora certa. Você entrou na hora errada, da forma errada. Agora usa a vara, Moisés. Usa a vara, Moisés. Eu vou te usar poderosamente. Mas o texto não termina aí. Deus diz: esse será o primeiro sinal. Mas se eles não crerem no primeiro sinal, se eles não crerem no meu poder através da sua vida, se eles não crerem na minha unção através da sua vida, se eles não se renderem ao sobrenatural que eu vou fazer no teu ministério, o número de pessoas, o tamanho da sua igreja, se eles não te derem valor, Moisés, eles vão dar valor ao segundo sinal. Ele diz assim: sabe, Moisés, mostra a tua mão. E Moisés mostra a mão. E fala assim: Moisés, põe a mão no peito. E Moisés põe a mão no coração. E quando ele tira a mão, Moisés vê que a sua vida, o seu coração está leproso. Seu coração está ferido. 40 anos ferido, 40 anos magoado, 40 anos decepcionado. E Deus falou: Moisés, teu coração está ferido, você está ferido com pessoas, está ferido com liderança, você está ferido, você está leproso. E a lepra tem uma característica: ela distancia pessoas, ela te isola. Lembra de Miriam? Te isola. E Deus falou: chega, Moisés. Porque um homem ferido vai ferir pessoas no exercício do ministério. Sabe, Moisés, não adianta eu te usar se eu não te curar. Olha como é que está teu coração. Expõe teu coração, está leproso. Você está magoado, você está ferido, Moisés.
Aí Deus fala assim, Moisés, eu vou te curar. Põe a mão no teu coração. Aí tira a mão está curada. E Deus, agora você pode. Porque se eles não derem valor, o que eu vou fazer através de você, eles vão credenciar o que eu estou fazendo em você. Aquilo que eu fiz na sua vida vai falar mais alto do que eu vou fazer através da sua vida. Nessa manhã Deus está querendo te curar. Fique em pé, por gentileza.